Boa noite a todos. Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a 40ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Convido todos para acompanhar a execução do hino à Palmeira. Solicito ao secretário para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. A ata resumida da 39ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2022, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeira, Estado do Paraná, foi realizada a 39ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, presidida pelo vereador Egon Krambeck, secretariada pelos vereadores Odair José Assunção Júnior, primeiro secretário, e Gilberto Rogalski, segundo secretário, e presentes os vereadores Josley Sequinelli, Giovanni Sebastião Ferreira, Lucas dos Santos, Marcos Marcel Pietrala, Rogério Seluznik e Wagner Kaczmarek. Havendo o número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e convidou todos para acompanhar a execução do hino à Palmeira. Determinou a leitura das atas das duas sessões anteriores, que foram colocadas em discussão e aprovadas por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão e votação única e separado, foram aprovados por unanimidade os requerimentos 97 ao 99 de 2022. Em discussão e votação única em bloco, foram aprovadas por unanimidade as indicações 201 a 204 de 2022. Em primeira discussão e votação em separado, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei 5.968 ao 5.970 e 5.972 ao 5.976 de 2022. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente comunicou que a próxima sessão ordinária seria realizada em 1º de novembro, no horário regimental, constando na ordem do dia a discussão e votação única dos requerimentos 100 ao 102 de 2022 e das indicações 205 a 207 de 2022, e a segunda discussão e votação dos projetos de lei 5.968 ao 5.970 e 5.972 ao 5.976 de 2022. Agradecer a presença e a audiência de todos e, em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão, da qual, para tudo constar, foi redigida esta ata, assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário. Em discussão, a ata lida. Aprovada por todos.
Convido o vereador primeiro secretário para que proceda à leitura do expediente da sessão. Do Executivo Municipal, ofício número 565/2022, do Relatório Financeiro número 41/2022, do Executivo Municipal, ofício número 569/2022, do Requerimento número 91 de 2022, do Executivo Municipal, ofício número 573/2022, Relatório do Departamento Financeiro número 40/2022, do Executivo Municipal, ofício número 574/2022, do Requerimento número 95 de 2022, do Executivo Municipal, ofício número 575/2022, do Requerimento número 90, do Executivo Municipal, ofício número 584/2022, Projeto de Lei 5.979, dispõe sobre a criação do programa Cartão Saudável Sabor. Projeto de Lei número 5.978/2022, de iniciativa dos vereadores Odair Júnior e Josley Siquinelli, institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Palmeira o Dia Municipal dos Ostomizados e da outras providências. Requerimentos do vereador Marcel Pietrala e Vaguinho. Requerem ouvido plenário o envio à Secretaria de ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, solicitando o encaminhamento à Câmara no prazo de 30 dias. Enviar documentação referente ao processo de licitação da empresa terceirizada responsável pela realização de recape asfáltico, fresagem e execução das obras nas ruas Santos Dumont, Coronel Otônio Ferreira Maciel, Coronel Macedo, Jesuíno Marcondes e Vicente Machado. Enviar projetos de recapeamento asfáltico das acima mencionadas. Enviar a RT dos projetos. Enviar planilhas de custo das obras das ruas mencionadas. Enviar cópia do parecer técnico 19.421/2022, conforme contrato 1287/2022. Enviar cópia dos empenhos e pagamentos liquidados. Existem outras ruas a serem contempladas conforme o edital enviado? Se sim, enviar nomes das ruas. Enviar cópia do contrato 1287/2022. Do vereador Josley Siquinelli. Requer ouvido plenário seja encaminhado expediente ao Poder Executivo, solicitando o envio das seguintes informações. Quais as empresas vencedoras de processos de licitação para execução de obras de ampliação do sistema de abastecimento de água na localidade de Volta Grande e que desistiram antes do encerramento da obra? Quais os valores foram desembolsados para essas empresas e seus respectivos comprovantes? Quais os motivos alegados pelas empresas para essas desistências? E quem eram os fiscais de contrato? Indicações. O vereador Odair Júnior e Josley Siquinelli indicam à Secretaria Municipal de Saúde que veja da possibilidade de aumentar a população de cães e gatos atendidos pelo programa de castração. A Comissão de Fiscalização indica ao Poder Legislativo, com base no parecer protocolado sobre número 882/2022, dessa Comissão de Fiscalização, o arquivamento dos relatórios do Departamento Financeiro números 35 e 40/2022. Do vereador Josley Siquinelli, indica a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que com urgência veja da possibilidade de realizar a manutenção do playground da Escola Municipal do Campo de Colônia Maciel.
Da Comissão de Fiscalização, ofício número 25/2022. Senhor Presidente, com referência ao ofício número 236/2022 de Vossa Excelência, encaminhado para análise desta comissão, o requerimento 77/2022, protocolado sob número 701/2022, para que fossem verificados os fundamentos apresentados na proposição, que tinha por base o pronunciamento proferido em tribuna pelo vereador Odair Sanson Júnior, na sessão plenária do dia 9 de agosto de 2022, sobre a contratação de empresas terceirizadas para a manutenção de estradas rurais, cujas máquinas não cumpriam integralmente as especificações do edital. Informamos a essa presidência que essa comissão de fiscalização oficiou a Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças, buscando informações a respeito do processo licitatório de pregão número 93/2022, que tinha como objeto o registro de preço para eventual contratação sob demanda de empresa especializada para prestação de serviço de locação de máquinas e caminhões através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e que por intermédio do ofício número 531/2022, o Poder Executivo respondeu o que segue: que o recebimento e conferência da motoniveladora ficou sob responsabilidade total do secretário municipal em exercício da época, senhor Antônio Fernando Voltarelli, que as tratativas referentes aos equipamentos ficou totalmente ao cargo do secretário em exercício da época, e que no caso em específico foi informado que a referida máquina foi entregue para a empresa a partir do dia 23 de agosto de 2022, e que após essa data a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural ficou somente com um equipamento. Outro assim, informamos que na reunião dessa Comissão de Fiscalização, realizada em 27 de outubro de 2022, decidiu-se comunicar Vossa Excelência que o Poder Executivo já corrigiu as possíveis pendências citadas no ofício 236/2022. Colocando-nos a inteiro dispor, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinguida consideração. Anteprojeto de lei número 3/2022 do vereador Josley Signelli dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nos CMEIs e nas escolas públicas municipais e cercanias de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, pareceres aos projetos de lei 5.977/2022. Da Comissão de Fiscalização, parecer aos relatórios 35 e 40/2022 do Departamento Financeiro. Ofício número 33/2022, CPI. Excelentíssimo senhor Egon Krambeck, presidente da Câmara Municipal de Palmeira. Assunto: relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, portaria número 1044/2022. Excelentíssimo senhor presidente, em conformidade com o regimento interno desta Casa, artigo 45, parágrafo 12, e as orientações jurídicas da Procuradoria, encaminho o relatório final desta CPI, instaurado pela portaria número 1044/2022, para que seja lido em plenário, bem como para que a mesa diretora promulgue a resolução, conforme as recomendações efetuadas no relatório, submetendo a votação em plenário. Atenciosamente, Odair Júnior, presidente da CPI. Nesse momento, transfiro a presidência ao nobre colega vereador Lucas. Prezados companheiros de parlamento,
Hoje estamos iniciando o encerramento da CPI relativa ao imóvel dos irmãos Baena no Jardim Cristine. Este procedimento, previsto na legislação brasileira, de competência do Poder Legislativo, iniciou-se com o recebimento de uma denúncia da Procuradoria do município de Palmeira, através do ofício 20/2022. Em 3 de maio, através do requerimento número 37/2022, de autoria do vereador Josley Siquinelli, com o apoio de todos os demais vereadores desta Casa, foi solicitada a abertura da CPI para serem investigados os fatos relatados naquela denúncia, o qual, nos termos do regimento interno, foi deferido pela presidência desta Casa. No exaustivo trabalho de coleta de dados, oitiva de pessoas envolvidas, 15 oitivas, e investigação de fatos e dados, todo esse material coletado foi compilado e está sendo apresentado nesse momento aos senhores vereadores desta Casa e à sociedade de Palmeira. Esse trabalho demonstra a capacidade, a maturidade e a competência desta Casa para desempenhar com lisura, transparência e autoridade o seu trabalho constitucional. Em todo o tempo de processamento desta CPI, a comissão manteve-se empenhada em diligenciar e buscar os elementos fáticos e de direito para elaborar o relatório e apresentar o projeto de resolução, peça final e primordial desta investigação. Com relação às oitivas, sempre as realizou com maior respeito e deferência às pessoas convocadas para deporem, explicando em detalhes o objetivo e sempre orientando aos mesmos para a possibilidade de indicarem informações além das que lhe eram perguntadas, como forma de obter o melhor esclarecimento possível. Portanto, com a leitura deste relatório, dá-se por encerrada a fase de investigação da denúncia apresentada a esta Casa. Quero agradecer, neste momento, o empenho e dedicação dos vereadores Júnior Sanson e Gilberto Rogalski, presidente e membro, respectivamente, da CPI. Também quero, de público, agradecer o trabalho, a dedicação e a competência da doutora Ana Carolina, procuradora desta Casa, bem como do senhor Matias Costa, secretário parlamentar desta Casa, na condução da CPI. A seguir, passo a fazer a leitura da fundamentação e da conclusão do relatório final. O processo integral desta CPI encontra-se disponibilizada para acesso e conhecimento integral através do link que se encontra na tela do nosso canal YouTube e no site desta Câmara. Procedo à leitura do relatório. Fundamentos. Da análise dos documentos juntados, dos depoimentos prestados e da legislação correlata, foram obtidas as seguintes constatações. O município de Palmeira recebeu uma doação de área de terreno urbano de propriedade de Sebastião Baralci, matrículas 14.318 e 14.319, Lei Municipal 4.203/2016, para a regularização de vias públicas. Após a regularização, restou uma faixa de área de aproximadamente 579 metros e 42 centímetros quadrados, a qual permaneceu na propriedade do poder público e foi posteriormente incorporada no imóvel particular de propriedade de Leonardo Baena de Souza e Rodrigo Baena de Souza. Nos documentos, folhas 328 e 341 a 343, da Prefeitura, que autorizaram o parcelamento da área para doação ao município, consta a assinatura dos servidores públicos, senhor Jaldete Ramos Ajar, na época secretário de Planejamento, e senhor Maurício Daros, na época engenheiro civil do município. No contrato celebrado entre o município e o senhor Sebastião Baralci, autorizando a doação, folhas 314 a 317, consta a assinatura do servidor público, senhor Maurício Inkoviak, como testemunha, na época ocupava o cargo de diretor de planejamento do município. Em 12 de dezembro de 2016, folhas 17,
foi aprovado o parcelamento da área de propriedade do senhor Sebastião Baralci para doação ao município. Nesse procedimento, houve a aprovação dos servidores públicos Maurício Daros, na época engenheiro civil, coordenador de avaliação de projetos e fiscalização de obras, e do senhor Jaldete Ramos Ajar, na época secretário municipal de planejamento. Em 1º de novembro de 2017, foi alterada a característica do terreno de propriedade de Leonardo e Rodrigo Baena de Souza, junto ao cartório de registro de imóveis, que passou a constar na matrícula número 472, a verbação 3/472, que o imóvel fazia esquina com as ruas Benjamin Pianoski e Ricardo Borges Seixas. Essa verbação foi efetuada com base na declaração de localização de 23 de 10 de 2017, folhas 509, emitida pelo senhor Fabiano Bischoff Cassanta, na época secretário municipal de urbanismo, afirmando que, abre aspas, o respectivo lote estava localizado com frente para a rua Dom Alberto Gonçalves, medindo 50 metros, o lado direito de quem de frente olha, confrontando com a rua Benjamin Pianoski, medindo 115 metros, o lado esquerdo, confrontando com a rua Ricardo Borges Seixas, medindo 115 metros, e fundos confrontando com o lote número 62, de Isolde Ornes, e lote 63, de Jurandir Niskiewicz, medindo 50 metros. Fecha aspas. Em depoimento, o senhor Fabiano Bischoff Cassanta, folha 617, afirmou que fez a declaração com base nas informações prestadas pelos técnicos Maurício Chinkoviak e Maurício Daros. Essa declaração foi elaborada e assinada de ofício, não existindo o processo administrativo requerido. No conteúdo da declaração, é mencionado que os dados foram extraídos do cadastro imobiliário número 6053. Verificando aquele cadastro, tanto o antigo quanto o atual, em nenhum deles existem os indicativos mencionados de confrontação com as ruas Benjamin Pianoski e Ricardo Borges Seixas. Em 4 de junho de 2018, folhas 87, foi apresentado um mapa para fim de retificação da área da matrícula 15.453, 5.750 metros quadrados, cujo objetivo era retificar o lote de propriedade de Leonardo e Rodrigo Baena de Souza para fazer confrontação com as vias públicas, incorporando, para tanto, a área de aproximadamente 579 metros e 42 centímetros quadrados, de propriedade do município de Palmeira. Nesse procedimento, consta a anuência, folhas 246, do senhor Edir Avrechac, na época prefeito municipal, e consta memorial descritivo assinado pelo senhor Maurício Daros, em 11 de junho de 2018, folhas 247, afirmando que o terreno possui área de 6.666 metros e 84 centímetros quadrados. Referido documento foi elaborado como serviço profissional particular pelo senhor Maurício Daros, que na época exercia a função de assessor de projetos e fiscalização no município de Palmeira. Em depoimento, o senhor Maurício Daros, folhas 591, afirmou que tinha conhecimento da situação na época, que comunicou os demais servidores públicos envolvidos e que foi convencido a, ainda assim, tramitar a retificação. Mencionou que Maurício Chinkoviak e Jaldete Ramos Ajar também tinham conhecimento dos fatos e o senhor Jaldete era o representante dos proprietários Leonardo e Rodrigo Baena de Souza nesse caso. O senhor Maurício Chinkoviak, folha 604, prestou depoimento e afirmou ter prestado serviço particular para Leonardo e Rodrigo Baena de Souza, a pedido do senhor Jaldete Ramos Ajar, que era o representante dos irmãos Baena nessa negociação.
Afirmou ter conhecimento na época sobre a incorporação da área pública e afirmou que o senhor Jaldete pediu que fizessem a retificação da área, incorporando a área pública. Afirmou que a situação era de conhecimento de todos na época. Em depoimento, o senhor Edir Avrechac, folha 670, afirmou que assinou o mapa anuindo com a confrontação, mas que o fez com base nas informações do setor técnico, e que, quando soube do erro, tentaram corrigir administrativamente o ato. Após a retificação da área de propriedade de Leonardo e Rodrigo Baena, que em 19 de julho de 2018 passou de 5.750 metros quadrados para 6.666 metros de 84 centímetros quadrados, na matrícula 15.497, foi efetuado o seu desmembramento em 18 lotes. O requerimento de desmembramento, em nome de Leonardo e Rodrigo Baena de Souza, protocolado na Prefeitura, indicou o e-mail do senhor Jaldete Ramos Ajar, na época secretário municipal de Indústria e Comércio de Palmeira, como e-mail do requerente, folhas 355. O pedido foi autorizado na Prefeitura em processo administrativo, com a participação dos servidores públicos Maurício Daros, na época assessor de projetos e fiscalização da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Palmeira, de Jaldete Ramos Ajar, na época secretário municipal de Indústria e Comércio de Palmeira, e de Fabiano Bischoff Cassanta, na época secretário municipal de Urbanismo. Ainda consta cópia de um recibo de pré-anotação em 21 de agosto de 2018, folha 6, com o pedido de desmembramento da área particular junto ao cartório de registro de imóveis de Palmeira, no qual consta como apresentante do pedido dos particulares o senhor Jaldete Ramos Ajar, na época secretário municipal de Indústria e Comércio. Depois de desmembrada a área em 18 lotes, matrículas de números 15.552 a 15.569, comprovou-se que o senhor Jaldete Ramos Ajar realizou um acordo com os senhores Leonardo e Rodrigo Baena de Souza. Com licença. Depoimento de folhas 608 e contrato de folhas 688 a 690, no qual consta que, como obrigação do senhor Jaldete, abre aspas, implantar um loteamento urbano, arcar com todas as custas, taxas e despesas que fizerem necessárias para a referida implantação, em especial as seguintes: levantamentos topográficos, anteprojeto, projeto final, com plantas definindo lotes, ruas, quadras e área de preservação, abertura de ruas, infraestrutura exigida no local do loteamento, compreendendo-se luz, água, meio-fio, pavimentação, calçamento, galerias pluviais, redes de água e esgoto e ainda todas as despesas decorrentes de regularização e aprovação junto aos órgãos públicos e registro no cartório de registro de imóveis, sem direito a reembolso. Fecha aspas. Em troca, ele ficaria com metade dos 18 lotes. Consta ainda que o senhor Fabiano Bischoff Cassanta, que na época era vereador da Câmara Municipal de Palmeira, assinou como testemunha o respectivo contrato. As testemunhas ouvidas que compraram alguns dos lotes confirmaram que as negociações foram efetuadas com o senhor Jaldete por meio de sua imobiliária. Em 11 de dezembro de 2020, o senhor Edir Avrechac, na época prefeito municipal, enviou uma notificação extrajudicial, folhas 570 e 571, aos irmãos Leonardo e Rodrigo Baena de Souza, na qual afirmou ter havido a sobreposição de área pública pelo terreno dos particulares, e afirmou que o fato não foi observado pelos profissionais que executaram o trabalho técnico, nem pelo ofício registrador, nem pelos técnicos do município. Em 14 de dezembro de 2020, Leonardo e Rodrigo Baena de Souza
responderam à notificação, folhas 574 e 575, e para resolver o problema, ofereceram em doação a área de 3.842 metros e 98 centímetros quadrados, área essa de preservação permanente, uma APP, da matrícula 17667. O prefeito municipal alegou erro oculto não perceptível no momento oportuno e autorizou o recebimento da doação do imóvel da matrícula número 17667 pelo município, em compensação à área pública sobreposta pelos particulares, folhas 577. Em depoimento, o senhor Leonardo Baena de Souza, folha 663, afirmou que não sabia de nenhuma irregularidade na época dos fatos, que toda a negociação foi feita pela imobiliária do senhor Jaldete e que acreditava estar tudo dentro do que a lei autoriza. Em 23 de dezembro de 2020, os senhores Leonardo e Rodrigo Baena de Souza doaram para o município de Palmeira a área já mencionada de matrícula número 17667. Não há menção na escritura pública nem na matrícula de que o referido terreno teria sido doado em compensação ou permuta pela área pública incorporada. Em depoimento, o senhor Jaldete Ramos Ajar, folha 680, ainda afirmou que tem relação profissional da sua imobiliária com os senhores Leonardo e Rodrigo Baena de Souza, desde 2016, que em algum momento os servidores Maurício Incoviac e Maurício Daros trabalharam sob seu comando na prefeitura e que os contratou para prestarem serviços particulares, desenhos, medições para sua imobiliária, que na época da regularização e desmembramento da área dos irmãos Baena, ele exercia a função de secretário municipal de Indústria e Comércio, não era secretário de Urbanismo e Planejamento, e que era a sua empresa que prestava serviços, não ele. Afirmou que sabia da incorporação, mas que haveria uma compensação diária, tendo em vista a inviabilidade de uso da área remanescente pelo município. Afirmou que fazia parte da comissão de avaliação de imóveis há anos e confirmou ser sua assinatura na avaliação do imóvel objeto da doação, área de 3.842 metros e 98 centímetros quadrados, que não se lembra da avaliação e que o fato que passou desapercebido com relação a possível conflito de interesses. A incorporação da parte da área pública, por menor que seja, era de conhecimento de todos os envolvidos e foi efetuada de forma ilegal, sem autorização do Poder Legislativo. Eventual compensação diária, em detrimento da incorporação da área pública, deveria ter sido efetuada em forma de permuta na mesma oportunidade da incorporação, já que o fato era de conhecimento na época. A transferência da área de preservação permanente para o município pelos irmãos Leonardo e Rodrigo Baena de Souza, efetuada recentemente sob a forma de doação e não de permuta, não deve servir como medida reparadora das ilegalidades cometidas anteriormente, principalmente pelos servidores públicos. Importante ressaltar que a permuta e a doação com encargos devem ser submetidos à apreciação do Poder Legislativo, conforme determina a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município de Palmeira. Enquanto a doação sem encargos não exige tal aprovação. A Lei Federal número 6015/1973 prevê que o requerente e o profissional responderão por danos falsos, constante no memorial descritivo. O Código Penal, artigo 317, prevê como crime de corrupção passiva receber qualquer vantagem indevida em razão do cargo que ocupa o servidor, bem como praticar ou deixar de praticar ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Também prevê como crime de prevaricação o ato de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Artigo 319 do Código Penal.
O Decreto-Lei número 201/1967 prevê como crime de responsabilidade do prefeito municipal o fato de alienar ou onerar bens imóveis sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. O Decreto-Lei 201/1967 ainda prevê como infração político-administrativa do prefeito a omissão ou a negligência na defesa de bens do município sujeito à administração da prefeitura. Diante de tais fundamentos e da constatação da existência de irregularidade na incorporação da área de terreno público ao patrimônio de particulares, com a eventual compactuação de agentes públicos, a comissão notificou o ex-prefeito responsável pela gestão 2013, 2016 e 2017 a 2020, senhor Edir Abrechach, bem como os ex-servidores públicos envolvidos nos atos, senhor Jaldete Ramos Ajar, senhor Fabiano Bischoff Cassanta, senhor Maurício Daros e senhor Maurício Chincoviac, entregou cópia integral do processo e concedeu o prazo legal de 10 dias para a manifestação. Decorrido o prazo, constatou-se somente a manifestação do senhor Maurício Daros, folhas 789 a 790. Conclusão. É oportuno, neste momento, ressaltar o entendimento de que a Comissão Particular de Inquérito da Câmara Municipal não tem natureza de sentença, não pune, nem pode indiciar ou sugerir crimes comuns ou infrações político-administrativas. Sua finalidade é meramente investigativa. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito atendeu a todos os requisitos legais de constituição, requerimento de 1/3 dos membros, objeto determinado, prazo certo, proporcionalidade partidária na formação e desenvolveu os trabalhos de investigação de acordo com a norma vigente. Após semanas de trabalho, com base em todos os documentos analisados e depoimentos prestados, essa Comissão Parlamentar de Inquérito encerra seus trabalhos com a convicção de que houve a incorporação de área de terreno público ao patrimônio de particulares, com a eventual compactuação de agentes públicos. Os membros da CPI formaram a convicção no sentido de que os servidores envolvidos tinham total conhecimento das ilegalidades dos atos praticados no processo de incorporação e que o ex-servidor Jaldete Ramos Ajar se valeu do cargo de secretário municipal para lograr proveito pessoal, artigo 199, inciso 5º, da Lei Municipal número 1700/94, e recebeu vantagem indevida em razão do cargo que ocupava, artigo 317 do Código Penal. Os ex-servidores Fabiano Bischoff Cassanta, Maurício Daros e Maurício Chincoviac assinaram documentos e autorizações com dados falsos no que se refere a memorial descritivo e mapas. Artigo 213, parágrafo 4º da Lei número 6.015/73, bem como deixar de praticar atos de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Artigo 319 do Código Penal. O ex-prefeito Edir Abrechach deixou indevidamente de praticar atos sob sua responsabilidade, artigo 319 do Código Penal, foi negligente na defesa de bem público, artigo 4º e números 8 do Decreto-Lei número 201/67, e autorizou a alienação de bem imóvel do município sem autorização da Câmara, e em desacordo com a lei, artigo 1º, inciso 10 do Decreto-Lei 201/67. O chefe do Poder Executivo responsável pela legislatura de 2013 a 2016 e de 2017 a 2020, ex-prefeito senhor Edir Abrechach, o qual foi devidamente notificado sobre a íntegra desse processo, assim como foram notificados os ex-servidores envolvidos nos fatos, Jaldete Ramos Ajar, Fabiano Bischoff Cassanta, Maurício Daros e Maurício Chincoviac. Foi-lhes concedido o prazo para que eles se manifestar em razão do princípio da ampla defesa e do contraditório.
Decorrido o prazo, apenas o senhor Maurício Daros apresentou suas razões. Em face de tudo que foi exposto, e com base em toda a documentação analisada e depoimentos prestados na CPI, em defesa do Estado Democrático de Direito e segundo suas responsabilidades constitucionalmente determinadas, conclui-se pela existência de irregularidades e ilegalidade na incorporação de área de terreno público ao patrimônio de particulares com a eventual compactuação de agentes públicos. Por fim, propõe o encaminhamento do relatório à mesa da Câmara para a promulgação da resolução e atendimento das seguintes recomendações. Encaminhamento de cópia deste relatório, acompanhado de cópia integral do processo da CPI, ao Ministério Público do Estado do Paraná, Promotoria de Justiça da Comarca de Palmeira, permitindo ao ilustre promotor de justiça que dê o encaminhamento que entender conveniente diante de sua jurisdição, bem como recomendo que o Poder Legislativo efetue o acompanhamento do desenrolar do mencionado processo. Encaminhamento desse relatório acompanhado de cópia integral do processo da CPI ao chefe do Poder Executivo do município de Palmeira, bem como à Procuradoria-Geral do município. Encaminhamento desse relatório acompanhado de cópia integral do processo da CPI ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Encaminhamento desse relatório, acompanhado de cópia integral do processo da CPI, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, CREA Paraná, e ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná, CRECI Paraná. Espera-se que as recomendações, sugestões e encaminhamentos propostos no presente relatório final sejam consideradas pelas autoridades a que se destinam. Seja este relatório encaminhado à mesa diretora para divulgação plenária, artigo 45, parágrafo 12 do Regimento Interno. Sendo a resolução da Comissão Parlamentar de Inquérito aprovada pelo douto plenário desta colenda Câmara de Vereadores, de acordo com seu regimento interno, seja enviado cópia ao Ministério Público do Estado do Paraná e ao Poder Executivo Municipal de Palmeira. O presente documento foi elaborado pelo relator, que o subscreve, com o qual estão de acordo os demais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Assinado o Egon Krambeck, relator, o Dair Sanson Júnior, presidente, Gilberto Rogalski, membro da comissão. Agradeço a atenção de todos os senhores e, nesse momento, reassumo a presidência da Câmara. Muito obrigado. Solicito ainda ao secretário que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar da palavra do expediente. Estão presentes todos os senhores vereadores. Inscrito para fazer uso da palavra o vereador Josley Sequinelli com o assunto Dia Municipal dos Ostomizados. Convido o vereador Josley a fazer seu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, boa noite, Manuel, público presente, todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Prezados vereadores, no expediente dessa sessão ordinária foi lido o projeto de lei número 5.978/2022 em minha autoria, juntamente com o companheiro vereador Odair Sanson Júnior, que institui no calendário oficial de datas e eventos no município de Palmeira o Dia Municipal dos Ostomizados. O Dia Municipal dos Ostomizados será lembrado anualmente no dia 16 de novembro como forma de conscientização e importância da elaboração de políticas públicas de acessibilidade. Essa proposta de lei, ora apresentada, partiu de pessoas ligadas à causa dos ostomizados no nosso município, e a escolha do dia 16 de novembro é pelo fato de nessa mesma data já ser comemorado o Dia Nacional dos Ostomizados. Pessoas ostomizadas são aquelas que precisam passar por uma intervenção cirúrgica para fazer no corpo uma abertura ou caminho alternativo de comunicação com o exterior, para a saída de fezes ou urina.
assim como auxiliar na respiração ou na alimentação. Essa abertura é chamada de estoma. A principal intenção de criar esse dia municipal é para que tenhamos uma maior visão e conseguir dar maior reconhecimento às pessoas tumizadas, demonstrando que cada vez mais as autoridades municipais estão sensibilizando para a construção de políticas públicas que incorporem as pessoas tumizadas. Podemos destacar que o portador de uma ostomia muitas vezes sofre com preconceito devido ao fato que após a cirurgia o paciente deve ter cuidados especiais e algumas limitações, mas nada impede que ele mantenha uma vida normal de afazeres. O principal desafio é a própria aceitação da pessoa que foi submetida à cirurgia, passando a entender os desafios e acertar sua nova condição de vida. Dessa forma, nada mais certo do que conscientizar as pessoas que convivem com os tomizados de que deve deixar o preconceito de lado e ajudar as pessoas que passam por esses desafios, servindo principalmente como apoio. Agradeço ao vereador Odair por dividir comigo essa responsabilidade de criar esse Dia Municipal dos Tomizados e solicitamos aos nobres pais a aprovação da presente propositura. Obrigado, senhor presidente. Vamos à ordem do dia. Em discussão única o requerimento 100/2022. Do vereador Marcel Pietrala. Requer ouvido plenário solicitar à Secretaria de Finanças as seguintes informações. Informar valor da disponibilidade financeira em conta corrente e aplicações correspondente à fonte livre do município de Palmeira até o período 25 de outubro de 2022. Informar valor da disponibilidade financeira na conta relacionada à iluminação pública até o período 25 de outubro de 2022. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única o requerimento 101/2022. Dos vereadores Marcel Pietrala e Vaguinho. Requer ouvido plenário solicitar à Secretaria de Finanças as seguintes informações sobre a obra de instalação de iluminação pública na trincheira entre os bairros Rocio 1 e Rocio 2. Enviar projeto da obra de iluminação. Enviar a RT da execução do projeto. Enviar documentação da licitação da obra. Enviar documentação do contrato de execução. E enviar notas de pagamento liquidados da obra. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única, o requerimento 102/2022. Dos vereadores Vaguinho e Marcel Pietrala. Requerem ouvido plenário o envio de ofício à Secretaria Municipal de Gestão Pública e Finanças, solicitando o encaminhamento das seguintes informações à Câmara Municipal. Cópia do contrato celebrado entre o município de Palmeira e a empresa Convênios Card Administradora e Editora Limitada. Lista dos estabelecimentos comerciais do município em que o cartão pode ser utilizado como meio de pagamento. Cópia da documentação referente aos pagamentos realizados à empresa nos últimos 6 meses. Houve falha na execução do contrato que tenha gerado prejuízo ou atraso aos servidores? O contrato continua vigente? No caso de não estar vigente, quais motivos ensejaram a rescisão? No caso de ter ocorrido distrato por motivo atribuído à empresa Convênios Card Administradora e Editora Limitada, quais penalidades foram aplicadas pelo município? Em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única e em bloco as indicações 205 a 207/2022. Em votação. Os vereadores concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.968/2022. Autoriza o Poder Executivo a proceder, mediante termo de colaboração, o repasse de recursos financeiros oriundos do Sistema de Informação
e gestão de transferências voluntárias do Ministério da Cidadania à Associação Menonita de Assistência Social. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.969/2022. Prevê reserva de vagas a afrodescendentes em concursos públicos realizados no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Palmeira. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.970/2022. Altera anexos da Lei Municipal número 5.386, de 3 de setembro de 2021 e da outras providências. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.972/2022. Altera dispositivos da Lei número 3.688, de 26 de junho de 2014 e da outras providências. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.973/2022. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Secretaria Municipal de Educação e Esporte, R$ 818.557,54. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.974/2022. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Secretaria Municipal de Assistência Social, R$ 100.000. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.975/2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira, R$ 456.595. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei 5.976/2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Secretaria Municipal de Educação e Esporte, R$ 761.478,66. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei 5.977/2022. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, R$ 2 milhões. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Encaminho à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação os projetos de lei 5.978 e 5.979/2022 e as comissões de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização e de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Meio Ambiente, o projeto de lei 5.979/2022, para análise e emissão de pareceres. Inscritos em explicação pessoal, o vereador Rogério Geluzzi, CPI. Pode se manifestar, vereador, por gentileza. Boa noite, presidente, senhores vereadores e quem está nos assistindo aqui. Eu queria dar os parabéns para o vereador para a comissão que tocou essa CPI aí. É um sinal que a Câmara está trabalhando certinho, fazendo a sua obrigação
Então eu queria dar os parabéns. E agora nós temos que torcer que a justiça agora, promotor e outros órgãos agora que tomem as providências e quem deve tem que pagar pelos seus erros. Então eu queria falar que essa Câmara está trabalhando corretamente, muito bem. Muito obrigado, presidente. Mais algum? Informo que foi encaminhado para o e-mail dos senhores vereadores a prestação de contas da Câmara Municipal referente ao mês de outubro de 2022. Qualquer dúvida poderá ser solucionada com a contabilidade ou com a secretaria. Como nada mais existe a ser tratado na presente sessão, lembrando aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 8 de novembro, no horário regimental, constando na ordem do dia a discussão e votação única dos requerimentos 103 e 104/2022, das indicações 208 a 210/2022 e do anteprojeto de lei número 3/2022. E a segunda discussão e votação do projeto de lei 5.977/2022. Quero agradecer a presença de todos os senhores, colegas de parlamento, quero agradecer a presença dos nossos colaboradores que sempre estão atentos e nos ajudando aqui nessa Câmara, nossos servidores públicos. Quero agradecer a presença do jovem Manuel, que venha sempre que puder aqui, vai aprendendo como funciona e, de repente, substitui o pai num futuro, não é? Mas é de casa. Que também quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham pelo canal YouTube, canal oficial da Câmara. E, em nome de Deus e pelo povo, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite.